Naquela noite em Lisboa, Miguel pensava que seria apenas mais uma corrida de táxi. Mas quando o polícia David o parou, não foi uma multa que mudou a vida dele, foi um olhar. Entre segredos, escolhas dolorosas e o medo de se assumir, nasceu um amor que nem a noite mais escura conseguiu esconder. Naquela noite em Lisboa, eu já tinha feito tantas horas ao volante que nem sabia ao certo se o corpo continuava acordado ou se era só a cabeça que insistia em manter-se alerta. A cidade, apesar de tarde, ainda pulsava em algumas ruas iluminadas, mas eu procurava caminhos mais silenciosos, mais rápidos, onde pudesse ganhar alguns minutos e talvez chegar antes a casa. Tinha 28 anos e conduzia táxi desde os 22. Não era a vida que sonhara para mim, mas era a vida que me pagava as contas, e eu tinha aprendido a aceitar a rotina do volante como quem aceita uma segunda pele. A rádio do carro estava desligada. Não queria música, nem notícias, nem vozes estranhas. Só queria o ruído baixo do motor e o bater dos pneus contra o asfalto. Mas foi nesse silêncio que algo inesperado aconteceu. Vi pelo retrovisor uma luz que cortou a escuridão. Um reflexo azul, intermitente, que fez o meu coração acelerar sem aviso. O tipo de luz que não se confunde com nada, era a polícia. Encostei de imediato o carro junto ao passeio. A respiração acelerou, mesmo sabendo que tinha tudo em ordem, documentos, seguro, inspeção. Não havia motivo para medo, mas o corpo reagiu como se tivesse. Talvez fosse um instinto, talvez fosse a lembrança de outras histórias que ouvira de colegas, talvez fosse apenas a minha exaustão. O certo é que senti as mãos suarem contra o volante, mesmo antes de a porta da viatura abrir. Do lado de fora, surgiu um agente. Jovem, alto, a farda bem assente no corpo. A forma como caminhava não deixava dúvidas de que estava habituado a que o olhassem com respeito. E, no entanto, havia algo diferente na sua postura. Não era apenas autoridade, havia também um certo cuidado no modo como se aproximava. Parou ao lado da minha janela, com voz firme mas calma, disse: "Boa noite. Documentos do veículo e carta de condução, por favor." O pedido era banal. Fiz o que qualquer condutor faria, abri a carteira, procurei os papéis, entreguei-lhe tudo através do vidro. Tentei parecer tranquilo, mas a verdade é que os meus dedos tremiam ligeiramente. Ele pegou nos documentos sem pressa, olhou para eles e depois, em vez de devolver logo, levantou os olhos para mim. Foi nesse instante que a noite mudou. O olhar dele era direto, intenso. Não era o olhar automático de quem confere dados. Era como se me atravessasse, como se quisesse decifrar algo para além do meu rosto cansado. Eu, que passara tantas noites a lidar com estranhos, percebi de imediato que aquele não era um encontro vulgar. Havia ali uma tensão fora do normal, uma espécie de reconhecimento silencioso. E então ele falou. Não disse apenas senhor condutor ou outra fórmula impessoal. Disse o meu nome. Miguel, precisa de ter mais cuidado com a velocidade. Foi como um choque. Claro que o meu nome estava na carta de condução que ele tinha na mão. Mas a maneira como o pronunciou não soava a leitura mecânica. O tom foi diferente, havia uma familiaridade, quase como se já o tivesse dito antes, como se me conhecesse de algum lugar. Eu engoli em seco. Respondi qualquer coisa breve, sim, desculpe, mas a minha mente não largava o detalhe. Miguel. Soou íntimo, próximo, quase proibido. Senti que, por um instante, deixámos de ser motorista e polícia e passámos a ser dois homens presos num momento suspenso, onde a formalidade não chegava para disfarçar a estranheza. Ele devolveu-me os documentos. Ainda não se afastou. Encostou ligeiramente os dedos ao capô do carro, como se quisesse prolongar a presença. Olhou-me outra vez e disse, num tom baixo, mas firme: "Conduza com atenção, Miguel. Boa noite." Podia ter sido só isso. Podia ter sido apenas um aviso de rotina, sem significado. Mas não foi. A forma como disse soava algo mais. Não havia sorriso evidente, mas havia um traço subtil no canto da boca, um brilho rápido nos olhos que não consegui decifrar. E, antes de regressar à viatura, demorou-se um segundo a mais, como se quisesse garantir que eu percebia a mensagem para além das palavras. Fiquei parado, com o motor ligado e as mãos coladas ao volante. Ele já se afastava, mas eu ainda sentia o peso daquele olhar dentro de mim. Um olhar que não se confundia com autoridade ou hábito policial. Um olhar que tinha outra camada, mais pessoal, mais enigmática. Quando finalmente arranquei, a cidade parecia outra. As luzes dos semáforos, os reflexos nos vidros das lojas fechadas, o cheiro de gasolina no ar, tudo estava igual, mas em mim havia algo diferente. A cena repetia-se na minha cabeça, o modo como disse o meu nome, como se já tivesse prática em fazê-lo. E a pergunta martelava, por que é que soou tão íntimo, tão estranho? Não era a primeira vez que a polícia me parava. Mas nunca ninguém me falara assim. Nunca ninguém fizera de um detalhe burocrático, o nome num cartão, algo tão carregado de subtexto. E, no entanto, ele conseguira. Em segundos, alterara o rumo daquela noite banal. Conduzi mais alguns quilómetros, mas a concentração tinha desaparecido. Estava demasiado ocupado a reviver a sensação de ter sido visto de uma maneira que não esperava. Era só uma abordagem? Ou havia mais qualquer coisa por trás? A provocação estava na incerteza. Cheguei a casa sem respostas. Só com a memória do tom da voz dele e com a intriga de não saber por que motivo um simples Miguel podia soar como se fosse dito por alguém que já fazia parte da minha vida. Naquela noite estranha, quando ouvi o polícia dizer o meu nome como se já me conhecesse, fiquei a pensar que nunca mais o veria.
Julguei que tinha sido um acaso, uma coincidência que a memória iria engolir com o passar das horas. Mas Lisboa tem dessas ironias. As ruas parecem mudar todos os dias, ainda assim, conseguem repetir encontros que não estavam no guião. 2 dias depois, regressei à mesma avenida. Não era de propósito, ou pelo menos era o que dizia a mim próprio. Dizia que estava apenas a seguir a lógica das corridas, que aquele trajeto era mais rápido. Mas no fundo sabia que estava a testar o destino, a ver se a noite me devolvia o que ainda ecoava na minha cabeça. E devolveu. Quando vi, pelo retrovisor, a mesma luz azul a recortar a escuridão, o meu coração disparou como da primeira vez. Era impossível. O mesmo local, a mesma hora, o mesmo ritual. Encostei o carro, com um misto de nervosismo e expectativa, como quem espera ser surpreendido e ao mesmo tempo teme a confirmação de que não está a imaginar tudo. A porta da viatura abriu-se devagar e dele saiu o mesmo agente. David. Só mais tarde eu iria saber o nome, mas já naquela noite percebi que não era uma coincidência qualquer. Ele aproximou-se com uma calma diferente, sem a rigidez habitual. Olhou para mim e sorriu de canto, aquele sorriso que não é aberto, mas que deixa a impressão de que guarda algo. Relaxa, Miguel, disse ele, apoiando-se no teto do carro. Não há nada de errado contigo hoje. Só quis parar porque reconheci o carro. Engoli em seco. Era provocação? Era abuso de autoridade? Ou era outra coisa que eu não sabia ainda nomear? Respondi o que pude, tentando soar natural, mas a verdade é que a tensão no ar não deixava espaço para naturalidade. Ele olhou-me de cima, como quem quer ler um pensamento, e depois perguntou com uma voz que não era de polícia em serviço. Costumas conduzir sempre tão tarde? Ou andas a fugir de alguma coisa? A pergunta caiu pesada. Era retórica, quase filosófica, mas atingiu-me como uma confissão que eu não queria fazer. Ficar calado era mais seguro, e foi o que fiz. Ele, por sua vez, desviou os olhos por um segundo, como se tivesse testado os meus limites. E logo depois, apontou para a frente da rua. Há uma praça ali perto. Vens? Só para conversar. Foi nesse instante que percebi, estava a atravessar uma linha invisível. Não era normal, não era comum, e por isso mesmo era perigoso. Mas também era irresistível. Encostei o carro, saí, e seguimos para a praça deserta, iluminada apenas por um candeeiro amarelado. O silêncio da cidade envolvia-nos, e parecia que o tempo tinha parado ali. Foi então que ele me disse, quase como quem revela um segredo guardado tempo demais. Eu sou David. E antes que penses que enlouqueci, deixa-me perguntar-te, acreditas em destino? Ri nervoso, sem saber se respondia a sério ou se fazia troça. Mas ele não estava a brincar. O olhar era sério, a voz carregada de uma convicção estranha. Eu sonhei contigo antes de te conhecer, continuou. Dias antes da primeira vez que te parei, sonhei com alguém sentado ao volante, exatamente na mesma rua, com o mesmo carro. E nesse sonho, eras tu. Fiquei mudo. Era demasiado absurdo. Uma parte de mim dizia para me rir, para achar que ele estava a gozar. Mas a outra parte não conseguia afastar a sensação de que ele acreditava mesmo no que estava a dizer. Não parecia uma invenção. Não sei o que estás a pensar, disse ele, quase a adivinhar o meu silêncio, mas eu não consegui deixar isto guardado. Naquele dia, quando olhei para ti pelo retrovisor, tive a certeza de que já te tinha visto. As palavras dele abriram um espaço estranho dentro de mim. Eu, que sempre fora racional, que acreditava em contas para pagar e quilómetros para percorrer, via-me agora preso num enigma. Um polícia a falar de sonhos, de destinos, e a pôr-me no centro dessa narrativa. Podia ser loucura, podia ser jogo, mas a intensidade com que falava deixava-me sem defesa. A partir dessa noite, começaram os sinais secretos. Não trocámos números, não havia mensagens, nada explícito. Mas parecia que a cidade conspirava para nos pôr frente a frente. Eu passava pela mesma zona, como se fosse marcado, ele surgia. Umas vezes de farda, outras em civil, sempre com o mesmo olhar. Encontros rápidos, em praças vazias, junto a cafés quase fechados, nas esquinas mal iluminadas onde o trânsito já dormia. Nunca era planeado, nunca era combinado, mas acontecia. No início falávamos pouco. Perguntas banais, como foi o dia? Estás bem? Trabalhas sempre até tarde. Mas mesmo nas palavras simples havia uma corrente subterrânea, uma eletricidade que corria entre nós sem precisar de toque. A química não se escondia. Ela estava nos silêncios prolongados, nos olhares que demoravam segundos a mais, nas pausas antes de cada resposta. Era um jogo perigoso, mas ao mesmo tempo fascinante. Eu sabia que não podia expor nada. Ele também sabia. A sociedade, os colegas dele, até a minha família, ninguém entenderia. Por isso, cada gesto tinha de ser contido, cada frase cuidadosamente escolhida. Éramos 2 homens a caminhar numa corda bamba, conscientes de que um passo em falso podia custar caro. Mas era justamente essa tensão que tornava tudo mais intenso. Lembro-me de uma noite em que nos sentámos num café quase vazio, no centro da cidade. A televisão estava ligada num canal qualquer, mas nenhum de nós prestava atenção. Ele contou-me pedaços da sua vida, não muitos, apenas o suficiente para eu perceber que carregava também feridas que não mostrava a ninguém. Eu limitei-me a ouvir, e a sensação de cumplicidade era tão forte que parecia que nos conhecíamos há anos. Noutra noite, caminhámos juntos por uma rua mal iluminada, sem destino. Ele falava pouco, mas de repente parou, olhou para mim e disse baixinho. Nem sei explicar, mas desde que te vi que nada mais ficou no lugar.
Não respondi. Não havia resposta possível. O silêncio dizia mais. E talvez fosse esse silêncio que nos ligava mais do que qualquer declaração. O tempo foi passando e os encontros multiplicaram-se. Não eram diários, não eram regulares, mas aconteciam sempre quando menos esperava. E cada vez que aconteciam, aumentava a sensação de que estávamos a construir algo secreto, algo proibido, mas impossível de negar. Era um enredo sem guião, um jogo de sinais discretos, um olhar demorado, uma frase ambígua, a escolha de um banco de jardim afastado, a decisão de atravessar a rua devagar só para prolongar os segundos juntos. Tudo parecia carregado de um subtexto que não ousávamos nomear. Eu voltava para casa depois desses encontros com a cabeça em tumulto. Sabia que não podia contar a ninguém. Sabia que não havia explicação plausível para o que estava a acontecer. E, no entanto, sentia que estava preso a algo maior do que a minha própria vontade. Era intriga, era provocação, era destino, ou, quem sabe, tudo isso ao mesmo tempo. Cada vez que fechava a porta do meu quarto, deitava-me na cama e ficava a pensar no absurdo de tudo. Um polícia a falar de sonhos. Um estranho a repetir o meu nome como se fosse familiar. Encontros à margem da rotina, sem testemunhas, sem provas. Era real? Ou era apenas uma história que eu próprio inventava para dar algum brilho às madrugadas vazias? Mas no fundo, eu sabia. Era real. Demasiado real para ser ignorado. E, por mais que tentasse, não conseguia afastar a certeza de que aqueles sinais secretos estavam a conduzir-me a algo que iria mudar a minha vida para sempre. A rotina dos encontros secretos com o David começou a ganhar corpo como se fosse um segundo calendário dentro da minha vida. Eu tinha os dias normais, de trabalho, de corridas intermináveis pelo trânsito caótico de Lisboa, e depois tinha aquelas noites em que, sem aviso, o destino nos juntava em praças escondidas, cafés discretos ou ruas quase vazias. E durante algum tempo, esse jogo silencioso pareceu suficiente. Mas como tudo o que se mantém nas sombras, cedo começaram a aparecer as rachaduras. Foi primeiro no olhar dos colegas dele. Eu não conhecia nenhum pessoalmente, mas sentia a mudança na maneira como se aproximavam quando passavam pela mesma avenida. Sussurros, conversas cortadas quando eu aparecia, um certo exagero em piadas ditas alto demais. Não era explícito, mas era evidente. Algo circulava entre eles, e esse algo tinha o nome de David, inevitavelmente, o meu. Percebia-se pela tensão no corpo dele quando falava comigo em voz baixa, pela forma como respirava mais fundo sempre que alguém conhecido surgia de repente na rua. Ele tentava disfarçar, mas eu via o medo a crescer-lhe nos olhos. Uma vez, estávamos num café pequeno, quase vazio, perto do Rocio. Ele contou-me, entre frases medidas, que alguns colegas tinham começado a fazer perguntas. Nada direto, apenas insinuações. Andas sempre desaparecido à noite, já não aparece nos copos depois do serviço, estás a guardar segredos de quem? Disse-me isto com um meio sorriso, mas o sorriso não convencia. A mão dele, pousada sobre a mesa, tremia imperceptivelmente. Foi nesse momento que percebi que o risco não era uma ideia abstrata, era real e estava a crescer à nossa volta. Do meu lado, as pressões vinham de outro sítio. A minha família. Não que soubessem alguma coisa em concreto, mas a intuição das pessoas mais próximas é quase sempre certeira. A minha mãe, quando ainda era viva, tinha aquele dom de me ler nos olhos. Agora era a minha irmã quem fazia esse papel. Chamava-me para jantares de domingo, olhava-me fixamente e dizia: "Andas estranho, Miguel, o que é que se passa contigo?" Eu desviava a conversa para o trabalho, para as dificuldades financeiras, para a crise que nunca mais acabava. Mas no fundo, ela sabia que havia algo mais. Os meus amigos também notavam. "Estás sempre cansado, já não sais connosco? Passas noites inteiras sozinho na estrada para quê?" E eu sorria, fingia normalidade, mas dentro de mim a pressão aumentava. Era uma sensação de cerco. Do lado dele, colegas atentos demais. Do meu, familiares desconfiados e amigos impacientes. E no meio, nós dois, presos num segredo que nos alimentava mas também nos ameaçava. Cada encontro parecia mais precioso, ao mesmo tempo, mais arriscado. O simples facto de nos sentarmos lado a lado num banco de jardim à meia-noite ganhava contornos de conspiração. E isso tornava tudo ainda mais intenso, porque sabíamos que estávamos a desafiar regras invisíveis, não as da lei escrita, mas as que pesam mais, as da sociedade, as do preconceito, as da expectativa de quem espera que cada um cumpra o papel que lhe foi designado. Lembro-me de uma noite em que David chegou mais calado do que o costume. Não fez rodeios, não tentou suavizar. Disse apenas: "Há gente a falar de mim no quartel. Estão convencidos de que ando a esconder alguma coisa." O silêncio que seguiu foi tão pesado que quase nos sufocou. Eu não sabia o que dizer. O medo atravessou-me de repente. Medo de que ele perdesse o emprego, de que fosse humilhado, de que acabasse por me culpar. Mas o olhar dele não era de quem queria desistir. Era de quem estava cansado da farsa, mas ainda não sabia como quebrá-la sem destruir tudo. Eu próprio vivia uma guerra interior. A cada corrida de táxi, a cada cliente que entrava no carro, a cada conversa banal sobre futebol ou política, eu perguntava a mim mesmo: e se soubessem? E se descobrissem que aquelas horas vagas, aqueles desaparecimentos repentinos, não eram apenas cansaço, mas encontros clandestinos com o polícia? Era o tipo de revelação que podia mudar a forma como me viam para sempre. O peso do julgamento social é mais brutal do que qualquer lei. Não existe tribunal a que se recorra, nem advogado que defenda. São olhares, comentários, insinuações que se espalham como fogo.
E eu sentia esse fogo a aproximar-se, ainda que ninguém tivesse dito nada em voz alta. Era o cheiro a fumo, antes da chama. Houve uma noite em que não aguentei e confrontei-o. Estávamos numa rua pouco movimentada, encostados cada um ao seu carro, e eu disse-lhe: David, isto está a ficar insustentável. Olham para ti, olham para mim, e mais cedo ou mais tarde alguém vai juntar as peças. Ele respirou fundo, passou a mão pelo rosto, e respondeu: Achas que eu não sei? A cada passo que dou sinto que estão atrás de mim. Mas não consigo simplesmente virar costas. Essa resposta deixou-me dividido. Uma parte de mim queria ouvir aquilo, queria acreditar que havia em nós algo mais forte do que o medo. Mas a outra parte sentia-se esmagada pela dúvida: valia a pena arriscar tanto? Os dias foram se tornando mais longos, as noites mais pesadas. Eu notava o nervosismo dele em pequenos gestos, o olhar rápido por cima do ombro, a rigidez no corpo quando alguém conhecido passava por perto, a maneira como evitava ficar demasiado tempo no mesmo lugar comigo. E eu, no meu mundo, sentia o afastamento dos meus. A minha irmã começou a ser mais insistente, a perguntar diretamente se havia alguém. Os meus amigos afastaram-se um pouco, fartos das minhas desculpas. Tudo isto criava uma tensão que se acumulava como uma corda esticada ao limite. Cada encontro nosso tinha duas camadas: a alegria de estarmos juntos e o medo constante de sermos descobertos. Havia provocação no modo como trocávamos frases ambíguas, no risco de estarmos lado a lado em espaços públicos fingindo ser apenas dois conhecidos. Havia intriga no simples facto de não sabermos se o próximo encontro seria possível ou se já estaríamos a lidar com as consequências. Eu sentia-me dividido entre o desejo e a culpa. O desejo de prolongar aqueles momentos e a culpa de arrastar o David para uma situação que podia comprometer-lhe a carreira. Ele, por sua vez, parecia dividido entre o dever e a vontade, entre a farda que carregava e o homem que queria ser fora dela. Era uma luta silenciosa, mas tão real como qualquer batalha. No fim de cada noite, quando voltava a casa, ficava horas acordado, deitado na cama, a encarar o teto, a pensar em tudo o que podia acontecer se a verdade viesse à tona. Não havia planos de fuga, não havia garantias de futuro. Havia apenas o presente, carregado de tensão, de sinais trocados às escondidas, de silêncios cheios de significado. E havia a consciência de que, a cada dia que passava, estávamos a empurrar mais a fronteira do que era aceitável. Eu sabia que não estávamos a violar nenhuma lei escrita. Mas sabíamos os dois que estávamos a desafiar leis muito mais cruéis, as da moral imposta, as da expectativa social, as da imagem que os outros exigem que mantenhamos. E era isso que tornava cada passo tão perigoso. Porque não era apenas sobre nós. Era sobre tudo o que nos rodeava. Era sobre os olhares que não perdoam e as línguas que não se calam. E foi nessa consciência que percebi que a nossa história não podia continuar escondida para sempre. Mais cedo ou mais tarde, alguém iria descobrir. E o que aconteceria a partir daí, nenhum de nós sabia. A dúvida começou a instalar-se como um hóspede indesejado dentro de mim. Nos primeiros encontros havia excitação, surpresa, aquela sensação de viver algo proibido mas irresistível. Agora, porém, cada gesto parecia mais pesado, cada palavra mais arriscada. O David andava dividido, e eu via-o a tentar equilibrar-se num terreno que já não permitia passos seguros. De um lado estava a farda, a disciplina, o juramento que fizera. Do outro lado estava aquilo que sentia, que já não conseguia esconder, por mais que tentasse. E eu estava ali, no meio da tempestade, preso a um homem que não sabia se queria lutar por mim ou afastar-se para salvar a própria vida. Houve uma noite em que ele chegou atrasado a um dos nossos pontos de encontro. Estava nervoso, a andar de um lado para o outro, como quem procura palavras que não quer dizer. Quando finalmente parou, atirou a frase sem rodeios. Não sei quanto tempo consigo manter isto. Senti um murro invisível no estômago. Não respondi logo, esperei que continuasse. Ele passou a mão pela nuca, respirou fundo, e acrescentou: Cada vez que entro no quartel sinto que alguém já percebeu. Estão a observar-me. E eu não sei se consigo continuar a carregar esta máscara. Olhei fixamente e percebi que não era só medo do julgamento dos outros. Era também o medo de si mesmo, de perder o controlo, de admitir em voz alta o que já não podia negar. E foi nesse momento que me dei conta de que eu próprio já não queria viver em silêncio. Cansei-me da sombra. Cansado de encontros apressados, de conversas sussurradas, de disfarces. O que tínhamos merecia mais do que migalhas roubadas à noite. Eu também não consigo, disse-lhe finalmente. Não consigo continuar a fingir que isto é suficiente. Ele ergueu os olhos, assustado, como se temesse que eu estivesse a propor uma escolha definitiva. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Era como se estivéssemos os dois no limite de um precipício, incapazes de avançar ou recuar. Nos dias seguintes, as nossas conversas transformaram-se em confrontos. Não havia gritos, não havia acusações, mas cada frase era carregada de tensão. Ele falava da carreira, da responsabilidade, do medo de ser exposto. Eu falava da necessidade de viver de verdade, de não aceitar ser apenas uma nota de rodapé na vida dele. Parecíamos dois advogados em lados opostos de um julgamento, mas sem juiz para decidir quem tinha razão. Recordo-me de uma dessas noites. Estávamos sentados num carro estacionado, com os vidros embaciados pelo frio. A rua estava deserta, mas eu sentia a mesma pressão que se sente numa sala cheia de gente a observar. Ele dizia, quase a suplicar: Miguel, eu não posso arriscar tudo. A minha vida, a minha carreira, não posso deitar tudo fora. E eu respondi, com a voz firme mas ferida: E eu não posso continuar a ser o teu segredo.
A frase caiu entre nós como uma sentença. Ele virou o rosto, e nesse instante percebi o tamanho da sua luta interior. Não era falta de sentimento, era excesso de barreiras. O David era um homem que tinha aprendido a viver pela regra, a obedecer ao código. E eu era alguém que, depois de tantas renúncias, já não aceitava viver pela metade. As semanas seguintes foram um labirinto. Encontrávamos-nos menos vezes, e quando nos víamos parecia que havia sempre um muro invisível entre nós. Ele olhava-me como quem pede desculpa por existir, e eu olhava-o como quem exige uma resposta que nunca chegava. As conversas tornaram-se mais densas, quase sempre sobre o mesmo tema, o que vamos fazer. E, quanto mais falávamos, mais evidente se tornava a crise. Uma noite, numa praça deserta, ele disse-me: eu queria ser capaz de dizer ao mundo o que sinto. Mas quando penso nos meus colegas, na minha família, naquilo que esperam de mim, fico paralisado. A sinceridade dele cortou-me por dentro. Porque, no fundo, o entendia. Também eu carregava os meus medos, também eu sabia o peso de ser julgado. Mas compreender não significava aceitar. Eu queria mais, e ele tinha medo de dar esse mais. Era um impasse cruel. Cada encontro parecia uma luta entre duas verdades, a dele, de quem queria proteger a própria vida, e a minha, de quem queria viver sem máscaras. Nenhum de nós estava errado, mas também nenhum estava disposto a ceder. A tensão acumulava-se tanto que até os pequenos gestos se tornaram símbolos. O tempo que demorava a responder a uma mensagem, a hesitação em aparecer de farda ou em civil, o modo como se despedíamos. Tudo era analisado, pesado, interpretado como sinal de aproximação ou afastamento. Eu sentia-me a perder o chão. As minhas noites deixaram de ser apenas cansaço de trabalho, eram noites em claro, a pensar se já tinha chegado ao fim. Perguntava-me se valia a pena insistir, se o amor podia sobreviver a tanto silêncio, a tanta hesitação. Ele, por outro lado, parecia cada vez mais fragmentado. Havia dias em que chegava decidido, com os olhos cheios de coragem, como quem ia finalmente romper a barreira. E havia outros em que mal falava, fechado dentro de um medo que eu não conseguia atravessar. Foi nesse período que percebi que estávamos em crise, a maior de todas. Não uma crise feita de discussões violentas, mas uma crise feita de silêncio, de olhares, de palavras não ditas. Era como caminhar num corredor estreito que nos empurrava para extremos diferentes. Eu sabia que estávamos a chegar a um ponto de ruptura. E a verdade é que, por mais que doesse, eu já não queria voltar atrás. Se era para cair, preferia cair de frente, com a dignidade de quem escolheu viver de verdade. E se ele não conseguisse escolher comigo, então que a vida decidisse por nós. Essa consciência não me trouxe paz. Trouxe-me ainda mais intriga, ainda mais provocação. Porque cada encontro passou a ser uma roleta, seria o último ou seria o primeiro de uma nova fase. Nenhum de nós tinha resposta, mas ambos sentíamos que estávamos à beira de algo decisivo. E assim seguimos, entre palavras que soavam a confissões e silêncios que soavam a despedidas. Cada noite era uma batalha invisível, cada conversa um duelo entre medo e desejo. Eu queria luz, ele tinha medo da sombra. Eu queria voz, ele tinha medo do eco. E no meio dessa contradição, a crise crescia, implacável, até ao ponto em que já não era possível ignorá-la. A noite em que tudo mudou não foi marcada por um gesto grandioso nem por uma revelação espetacular. Foi marcada pelo silêncio que se transformou em decisão. O David chegou até mim com uma expressão diferente, uma rigidez no olhar que não era medo nem fuga. Era determinação. Não falou logo, deixou que o peso da presença dele ficasse suspenso no ar. Quando finalmente abriu a boca, disse algo que nunca pensei ouvir. Estou farto de viver a esconder-me. As palavras saíram-lhe graves, carregadas de uma verdade que já não podia ser engolida. E, naquele instante, percebi que estava prestes a assistir ao nascimento de uma coragem que ele próprio não sabia possuir. Nos dias anteriores, a crise tinha-nos consumido. Eu já não suportava a sombra, ele já não suportava a farda como prisão. A tensão era tanta que parecia inevitável a separação. Mas, contra todas as probabilidades, ele escolheu não fugir de mim nem de si mesmo. Escolheu enfrentar o que vinha de fora. Disse-me que no quartel os rumores já não eram apenas sussurros. Eram comentários mais claros, olhares trocados entre colegas, insinuações ditas quase em frente dele. A pressão crescia como uma maré prestes a arrebentar. E, em vez de recuar, decidiu enfrentar. Se querem falar, que falem, afirmou. Mas não vou continuar a viver uma mentira para lhes agradar. Olhei-o em silêncio, tentando perceber se era apenas desabafo ou se havia ali uma promessa real. Mas vi nos olhos dele algo novo, uma firmeza que não era teatro. Era como se tivesse atravessado uma linha invisível e já não houvesse caminho de volta. A partir daí, as coisas começaram a mudar. Não de forma rápida ou fácil, mas de forma inevitável. O David começou a afastar-se das conversas de bastidores, a recusar participar em piadas veladas, a cortar olhares cúmplices que antes fingia não notar. Isso criou atrito, claro. Alguns colegas afastaram-se dele, outros tentaram confrontá-lo diretamente. Houve uma tarde em que um deles lhe perguntou, em tom acusatório: afinal, o que andas tu a esconder? Ele respondeu com uma calma que só a coragem dá. Nada que precise de ser escondido. Não disse mais, não explicou, mas a mensagem ficou clara. Já não iria permitir que a insinuação o controlasse. Do meu lado, eu também sentia diferença. Já não era apenas o cúmplice das sombras. Comecei a ser alguém que fazia parte da vida dele de uma forma mais aberta, mesmo que ainda discreta.
Não era uma exposição pública, não eram declarações em voz alta, mas era a ausência do medo em pequenos gestos. Encontrávamos-nos em sítios menos escondidos, caminhávamos lado a lado sem tanta pressa de disfarçar. Havia sempre risco, mas agora o risco parecia ter outro sabor, o da escolha consciente. Claro que a sociedade não mudou da noite para o dia. A minha família continuou a perguntar, os meus amigos continuaram a estranhar. Houve momentos de silêncio constrangedor, de perguntas não respondidas. Mas, pela primeira vez, não me senti esmagado. Porque já não estava sozinho na luta. O David estava ao meu lado, não como um segredo, mas como alguém disposto a carregar comigo o peso do julgamento. Uma das noites que guardo mais vívidas foi quando me contou que tinha decidido envolver-se num projeto interno, voltado para formação e apoio a colegas que sofriam discriminação. Era arriscado, mas era também a maneira dele de transformar a dor em ação. Disse-me, se a minha voz servir para que outro não precise de viver escondido, já vale a pena. E foi nesse instante que percebi a dimensão do que estava a acontecer. Não era apenas sobre nós dois. Era sobre todos os que vinham depois. Era sobre mostrar que o amor não destrói, não corrompe, não é inimigo da disciplina ou da honra. Pelo contrário, dá sentido, dá motivação, dá humanidade a quem veste a farda e a quem observa. Os meses seguintes foram uma mistura de resistência e conquista. Ainda havia olhares duros, ainda havia comentários que feriam. Mas também começaram a surgir sinais inesperados de apoio. Um colega aproximou-se dele em privado e disse, admiro a tua coragem. Uma vizinha minha, ao ver-nos juntos no café, sorriu de forma cúmplice, sem necessidade de palavras. Pequenos gestos, mas cada um deles uma vitória contra o peso da condenação social. Eu próprio senti mudanças dentro de mim. Antes, passava horas a imaginar cenários de queda, de perda, de vergonha. Agora, comecei a imaginar possibilidades de futuro. Acordava e pensava que, talvez, havia espaço para nós no mundo. Não perfeito, não fácil, mas real. E isso bastava. A nossa relação deixou de ser um refúgio clandestino para se tornar numa escolha diária. Continuávamos discretos, não por vergonha, mas por prudência. Porém, já não havia aquele fardo de culpa a envenenar cada gesto. Havia medo, sim, mas era um medo que se podia enfrentar de frente, sem fugir. Uma noite, sentados à mesa de um café, depois de horas a conversar sobre banalidades, ele olhou-me fixamente e disse: o que temos não é uma fraqueza. É a minha força. Essas palavras ficaram a ecoar dentro de mim. Porque resumiam tudo o que tínhamos atravessado. A luta contra a sombra, a crise da dúvida, o risco do julgamento. No fim, o que restava não era ruína. Era construção. Era luz depois da escuridão. E foi nesse instante que compreendi a verdadeira provocação da nossa história. Não era o facto de dois homens se encontrarem às escondidas, nem o choque contra a expectativa social. A provocação maior estava em mostrar que, apesar de todas as barreiras, o amor não se rende. Não destrói a vida. Pelo contrário, dá-lhe um novo sentido. Hoje, quando olho para trás, vejo a linha que separa o medo da coragem. E sei que atravessá-la foi a decisão mais difícil, mas também a mais necessária. Porque, no fim, não importa quantos julgamentos enfrentamos, quantos olhares nos seguiram, quantos sussurros tentaram silenciar-nos. O que importa é que escolhemos não desistir. E essa escolha transformou tudo. Transformou o David num homem mais livre, transformou-me a mim num homem mais inteiro, e transformou a nossa vida numa prova de que a escuridão nunca vence quando há quem a confronte com verdade.